suas notas. 8h45, até que horas? 8h50, 8h45, 8h50. Tá. Então tá bom. Então, boa noite a todos. Quer dizer, tem um aqui, né? E a todas aí, a grande maioria aí de mulheres. Agradeço desde já ao Grêmio Espírita Irmãos do Caminho pelo convite, e aqui estou pela primeira vez. E me sinto muito honrado poder dirigir uma palestra aos seus frequentadores, né? Do Grêmio Espírita. Para mim é uma honra. Sempre uma palestra para nós, ela é sempre importante porque é uma oportunidade que a gente tem passar uma mensagem de fé, de amor, de consolo, esperança, e espero que, como a gente sempre, quando faz uma palestra, que vocês saiam melhores do que entraram. Esse é o grande objetivo da palestra. A casa nos propôs um tema, né? Nem castigo, nem perdão. Ele é do espírito André Luiz, está no livro Espírito da Verdade, na psicografia de Chico Xavier. Esse livro são de vários espíritos, mas esse texto especificamente é de André Luiz. E já foi lido o texto, e eu vou falar sobre esse texto, mas não vou me prender ao texto e aí só o que o André Luiz falou. Vou pegar da literatura espírita, da codificação, e também da literatura complementar, para a gente refletir, colher os ensinamentos e esclarecimentos necessários. E esse tema, nem castigo, nem perdão, é uma relação entre nós e Deus, o Criador, né? E muitos na nossa vida, de provas e expiações, diante de dores, sofrimentos, muitos costumam dizer: Deus pune, Deus castiga, não perdoa, como uma maneira de justificar os nossos sofrimentos, as nossas dores. E a reação que se tem ao pensar que Deus castiga, ele não perdoa, né? Ele pune, a gente tem temor, né? Medo, e alguns até se revoltam contra Deus, até têm um repúdio. Na verdade, por ignorância e desconhecimento realmente dessa relação nossa com Deus, ao invés de a gente amar e louvar a Deus, os sentimentos são totalmente contrários àqueles que são do atributos de Deus, né? Bondade, misericórdia. Então, diante das aflições e dos sofrimentos, costumamos sempre, isso é natural, é do ser humano, atribuir a causas exteriores as nossas desilusões e os nossos infortúnios. Há até quem culpe a Deus as quedas, né? As nossas quedas, como propõe o texto, como castigo. E André Luiz, exatamente nesse texto, ele vem dizer o contrário, que nós somos responsáveis pelos nossos atos e pelas próprias dores e sofrimentos. Eu vou explicar isso daí, porque fala, eu sou responsável, né? A doutrina espírita, ela vem dar o evangelho redivivo e dá essas explicações, esses esclarecimentos. Do texto que foi lido pela nossa irmã, eu vou ler: Deus é equidade soberana, não castiga nem perdoa, mas o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa antes das leis divinas. Nós estamos falando aqui das leis de Deus, aquelas imutáveis, né? Porque, pelo livro dos Espíritos, quem que é Deus? Deus, houve a definição de Allan Kardec no livro dos Espíritos, é logo a primeira pergunta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Todas as religiões têm esse mesmo entendimento. Se tudo que existe aqui tem origem em Deus, né? Deus é eterno, é imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Deus governa todo o universo pelas suas leis que são imutáveis. Se fosse imutáveis, não haveria essa harmonia que existe no universo. Num primeiro momento, a gente acha que está tudo em desordem. Não está, não. Tudo tem seu motivo, tem seu propósito. E Deus não castiga,
porque ele, um dos atributos dele é ser justo e bom. Essa questão de Deus pune e castiga, né, eu fui buscar antes de Cristo, né, já desde Moisés, quando ele trouxe os 10 mandamentos e criou as leis mosaicas, e ele tinha o povo hebreu, né, da saída do Egito, né, para a terra prometida, era um povo ignorante, né, um povo rebelde, e se atribuía muitas das, não dos 10 mandamentos, mas daquelas leis mosaicas, né, para aquele povo, dava-se uma divindade à lei, mas eram leis humanas. E era para criar um temor a Deus. Então, vocês podem ver que os 10 mandamentos, ele começa por não matarás, não. É mais ou menos assim, o que você não deve fazer. Mas Jesus vem diferente, né? E o Messias, para esse povo, ele tinha que ser o libertador do povo hebreu contra a dominação romana. Então, a concepção de Jesus também era diferente de Deus e de Jesus. No entanto, veio o quê? Um mestre simples, humilde, nasceu na manjedoura, amoroso, fraterno, que consolava os aflitos e os deserdados da terra. Quem precisa de médico são os doentes, né? Então, Jesus revelou para nós um Deus amoroso, bondoso, justo e misericordioso, que liberta o homem do temor e da vingança. Então, vem uma outra, com a boa nova, uma outra concepção de Deus. Não aquele Deus que castiga, que pune, que eu tenho que ter medo para atuar e ser bom. Então, Jesus vem dizer não, porque aí ele vai cobrar de nós a responsabilidade, a nossa consciência. Com Jesus, a orientação passa a ser a lei maior do amor, no caminho da verdade e da vida em direção ao Pai. Cristo ensinou o modelo de amor divino. A lei maior do amor, ele resumiu tudo, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo. Isso resume todos os profetas e as leis, né? Então, Jesus revelou a lei, a verdade divina, porque a verdade do amor, a lei maior do amor, é uma verdade divina, que liberta todos que creem e praticam os seus ensinamentos e exemplos de vida. Então, o que Jesus passou aqui em sua missão, ele deixou seus ensinamentos, seus exemplos, para que nós tomemos isso como um roteiro de vida. O seu evangelho é o maior código moral existente, ensinando a colocar em prática o amor. É interessante, eu fui escrever um artigo, e tem no livro Verdade e Amor, de Emmanuel, a psicografia de Chico Xavier. Ele diz assim: a verdade ilumina, entretanto, é o amor que vai fazer você evoluir. Então, não adianta você conhecer a verdade e não praticar essa verdade. E a verdade que ele nos trouxe é amor. E praticar o amor em ação, para o Espiritismo é a caridade. Então, esse amor em ação eu tenho que colocar em prática. Se eu não tenho conhecimento, ele vai me iluminar o interior, a alma, mas o que vai realmente me libertar é a prática do amor em ação. O verdadeiro amor, né? Porque amor tem tudo quanto é conceito de amor. Esse amor que nós estamos falando, o amor divino, aquele amor puro. O seu evangelho, então o outro aspecto, ele fala, não castiga. Então, Deus não castiga, né? Já estamos entendendo porque não castiga. Aí você fica pensando, não perdoa? O que André Luiz quis dizer com isso, né? A reflexão dessa mensagem de André Luiz não é que Deus não perdoa, não é isso. A questão não é essa. Porque Jesus disse a Pedro que devemos perdoar 70 vezes 7 o nosso irmão. E perdão é necessário, porque Jesus, no último momento da cruz, o que ele disse? Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem. Então, o perdão ele é necessário para nós, assim, no nosso relacionamento interpessoal, para a reconciliação e ter paz de espírito. Por exemplo, se eu tenho alguma desavença com alguém, ela a gente vai reatar essa relação pelo perdão. Então, o perdão ele é o primeiro passo para a nossa reconciliação. Como disse Jesus, reconciliai com o seu adversário enquanto está no caminho, para que ele não vá ao juízo e você seja julgado. Deus é onisciente, conhece todas as nossas perfeições. Ele não precisa perdoar as minhas imperfeições, ele sabe quais são as minhas imperfeições. O que ele quer de nós é a nossa renovação
nossa regeneração e o progresso moral e espiritual a caminho da perfeição. Todos nós somos destinados à perfeição. Isso, quando vai ler o Livro dos Espíritos, vai ver qual é o objetivo da reencarnação, é a busca da perfeição. Todos, sem exceção, o criminoso, o assassino, as pessoas de bem, algum dia vão chegar ali à perfeição. Todos nós somos destinados à perfeição, sem exceção nenhuma. Claro que uns vão chegar mais rápido, outro vai demorar mais, e aí tem o sofrimento e tem a dor. Porque o sofrimento e a dor eles servem como meio de educação do espírito, né? Então, Deus nos chama à responsabilidade pelos atos praticados. Pela justiça divina, somos educados a melhorar e evoluir. É igual aquela criança que eu digo para ela não pôr o dedo na tomada e ela não acredita muito, ela põe o dedo na tomada e leva um choque. Nunca mais vai colocar o dedo na tomada. Então, a dor e o sofrimento, infelizmente, é um meio de educação do espírito. E noutra frase que foi dita, André Luiz diz aqui, o ser consciente profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa ante as leis divinas. Nossa conduta é processo, nossa consciência é tribunal. Muitas vezes a gente fica preocupado se eu vou fazer alguma coisa, o que vão falar. Não é o mais importante o que vão falar de você. É o que a sua consciência vai te cobrar na hora de dormir, lá no travesseiro. Porque na hora que acontecer alguma coisa que você fez e não saiu bem, quem vai te cobrar é a própria consciência. E você não vai ter paz enquanto não tiver paz com a sua consciência. Então, quem vai nos julgar é a própria consciência. Muitas vezes a gente acha que o juiz, o outro, né? Às vezes, até pela lei justiça humana, a pessoa pode até ser absolvida, né? Mas pela divina, não, você vai ser cobrado pelo que você fez. Então, é a própria consciência, nas provas e expiações, que vai atrair as oportunidades de reajuste, reabilitação e regeneração da alma. Então, se eu falo às vezes assim, a indignação, né? Eu olho para o teto, vejo aquela teia de aranha. Se eu me conformar com ela, eu não vou tirar ela ali, eu vou conviver com ela. Então, para limpar ali, deixar um aspecto melhor, eu primeiro tenho que ficar, né, sensibilizado por aquilo ali para poder melhorar. Então, a consciência da gente, com o autoconhecimento e o autodescobrimento, é que nós vamos abrir as oportunidades de melhoria, de reabilitação. A consciência, a percepção das coisas externas relacionam-se com a inteligência, a vontade, que é muito ligada à liberdade e ao livre-arbítrio, e à responsabilidade. A consciência de si mesmo é a essência da personalidade. Uma vez eu escrevi um último artigo também, que dá para exemplificar muito bem isso. Por que às vezes você conhece a lei maior do amor e tem uma dificuldade de praticar? Você conhece a verdade, mas não pratica. Se você conhece algo da ciência, muito mais fácil você praticar. Por que os aspectos morais é de difícil praticar? Porque você vai ter que ter uma luta em você mesmo. Você tem que lutar dentro de você para vencer o egoísmo, vencer o orgulho, a vaidade, para poder praticar o verdadeiro amor. Então, a luta ela é interna. E isso daí é uma autoconsciência. Enquanto você não tem consciência das suas imperfeições, você não vai ter a noção do que precisa ser feito para melhorar. Então, esse é o primeiro passo. No início, o espírito é movido pelo instinto. Todos nós fomos criados simples e ignorantes e começamos nosso processo evolutivo. Chegamos até, alguma vez, eu não sei, né? Não é permitido saber, mas nós já vivemos na idade da caverna, já saímos matando irmãos para lá e para cá. É porque ali o espírito ainda está na sua infância. Então ele tem mais instinto de sobrevivência do que a prática do amor e da moral. Não tem consciência de si mesmo e pouca liberdade de escolha. Ele não consegue discernir entre o bem e o mal. E o livre-arbítrio, a liberdade de escolha entre o bem e o mal, ele vai se desenvolvendo à medida que vai se adquirindo inteligência e consciência de si mesmo. Como eu vou me conhecendo, eu vou melhorando o meu aspecto.
E assim o futuro é consequência do que fazemos e fizemos. Responsabilidade pelos atos praticados. Nós somos responsáveis perante as leis de Deus por tudo aquilo que nós fazemos. A morte do corpo físico, como disse André Luiz no texto, não santifica ninguém. Para quem estuda a doutrina espírita, o espiritismo, a vida continua. O que morreu é o corpo material, o corpo físico. O espírito continua a mesma coisa, ele vive só que em outro plano, que é o plano espiritual. Desculpa, é o plano espiritual. Então, perante as leis divinas, seremos julgados e condenados pela nossa consciência. Então, ao morrer, nós não perdemos a nossa individualidade. Tudo que nós fizemos, ele se conecta, passado, presente e projeta o nosso futuro. O texto de André Luiz, ele fala do cristianismo redivivo, né? Porque desde o cristianismo nascente, as interpretações, esclarecimento, eles foram, de alguma maneira, se transformando nesse período. E com Allan Kardec, com auxílios dos espíritos superiores, veio dar uma verdadeira interpretação daquela mensagem que Jesus nos deixou. Procura dar nessa mensagem, sem dogmatismo, sem nada, dar uma explicação racional. E na busca conceitos de renovação, o Espiritismo ele procura focar a pessoa, já devem ter percebido, a gente foca, né, a doutrina, né, o ensinamento dos Espíritos, ele foca a pessoa. Porque se você melhorar, a humanidade vai melhorar. O mundo será mais fraterno, mais amoroso, mais bondoso, né? A tendência é essa. Então, a renovação, o autodescobrimento, o autoconhecimento de você mesmo, essa conscientização, ele vai fazer você distinguir entre o bem e o mal e fazer um uso correto do seu livre-arbítrio, em processos evolutivos. Nós não vamos evoluir apenas numa encarnação, nós devemos não sei quantas mil encarnações, desde que nós fomos criados simples e ignorantes naquela época das cavernas ali até os dias de hoje. Mas com certeza o progresso foi muito grande. E muitas vezes a gente pergunta com as crianças que estão nascendo hoje, como elas são muito inteligentes, já desenvolvidas. Porque se fosse, desde que nascesse, fosse toda vez se nascer primitivo, não seria já tão inteligente como são essas crianças. É porque nós carregamos uma bagagem do nosso passado. Então, são conceitos de renovação, autodescobrimento e autoconhecimento que vai nos conduzir a uma conscientização de nós mesmos. E isso daí vai nos fazer evoluir, melhorar o nosso espírito, a nossa alma. O espiritismo, ele procura, e quem começa a ter contato com a doutrina, ele vai responder as seguintes questões. Quem somos? Da onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Qual o objetivo da nossa existência? Às vezes você quer interpretar uma passagem evangélica, né, que Jesus diz, você não consegue entender, né? Por exemplo, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, né? E a gente vê pessoas que passam a vida inteira em sofrimento. Aí você vai perguntar, quando que essa pessoa vai ser consolada? São os tesouros celestiais que nós estamos colocando na nossa bagagem. E muitos esse consolo, ele vai vir numa outra existência, né? Aquela existência, ele está pagando aquilo que ele fez no passado, de erros, né? De equívocos, né? E a vida, ela tem um sentido existencial. A pessoa, quando está deprimida, a primeira coisa que ela pergunta para ela mesma, minha vida não tem sentido. Às vezes até a pessoa ela quer cometer um suicídio. Como sua vida não tem sentido, né? Teve uma pessoa amiga minha, eu falei, não. Tem teu pai, tua mãe que te ama, tem teus irmãos, tem teus amigos. Se a tua vida não tem sentido, viva pelo outro, né? A vida tem um sentido, tem um propósito divino, ele tem uma finalidade divina, que para o Espiritismo é a busca da perfeição. Nós estamos aqui para aprender e para crescer e melhorar. Esse é o nosso destino, a perfeição. E nós temos uma responsabilidade que chama-se de cocriação no mundo, num plano menor. Nós somos responsáveis por melhorar esse mundo.
Se eu melhoro, o outro melhora, o mundo será melhor para ser habitado. Então, a doutrina espírita, com seus esclarecimentos, ele foca principalmente a pessoa e o seu interior para estimular a renovação e a regeneração. Propõe a reforma íntima, porque a reforma íntima vai ser a luta necessária de você mesmo, é igual aquela, não saiba a sua mão esquerda o que está fazendo a direita, né? A direita está fazendo bem e a esquerda não pode saber. Aí eu fiquei pensando, como que se o meu corpo comanda, meu cérebro comanda todo o corpo, como é que a minha mão não vai saber o que faz a outra, né? Uma está fazendo a caridade e essa aqui não pode saber, porque nós temos uma luta do bem contra o mal dentro de nós mesmos. Então essa luta, não deixe o mal saber que o teu lado aqui está fazendo bem. Seria mais ou menos dizer isso nas palavras de Jesus, que dentro dessa luta interior, né, do bem e do mal, o bem tem que vencer. E é uma luta que nós sempre estamos vivendo na nossa vida. Tudo isso mediante o esforço próprio e o trabalho. Nada virá, cairá do céu sem trabalho, sem esforço próprio. Na prática do puro e verdadeiro amor, da caridade que salva. O Espiritismo adota o lema, né? Fora da caridade não tem salvação, porque fora do amor em ação, que é a prática da verdade que liberta a alma, você não vai se libertar, não vai haver salvação. Isso que quer dizer essa frase. Tem uma outra no Evangelho segundo o Espiritismo que diz que há muitas moradas na casa do meu pai, né? Já devem ter ouvido falar isso. Nós somos uma morada interior. Nós somos um microcosmo. Temos o universo e eu sou um microcosmo dentro de mim mesmo. Individual. O universo à parte. Porque nós somos o local de transformação, renovação, fé, cura. Por isso que Jesus falou, a tua fé te curou. Porque ele poderia dizer, eu te curei. Não. Ele diz que quem curou foi a tua fé. É porque você vai ter a vontade e a regeneração, ela parte de você mesmo. Na batalha íntima do bem contra o mal. É interessante essa questão da cura, né? Porque tinha um médico amigo meu, eu vou dar alguns exemplos aí, mas se parar eu corto. Mas aí ele disse uma vez que ele tratou uma paciente que ela teve gravidez psicológica. E aí ele me explicou o que aconteceu com essa paciente. Crescia a barriga conforme a gestação normal. Fazia ultrassom, não tinha nada lá. Chutava, tinha enjoo, tinha todas as características de uma grávida. Vocês podem pegar no Google, pesquisar isso, gravidez psicológica. Se a sua mente é capaz de criar essa doença, uma gravidez que não existe, ela é capaz de curar. Então, a recíproca é verdadeira. Então, nós somos o próprio local de cura. E nós temos que ter fé, coragem. Muitos buscam a felicidade momentânea em lugares, bens materiais, poder ou pessoas. Um amigo meu perguntou assim uma vez para mim, eu vou morar em Portugal. Falei, pô, bacana. Aí eu perguntei para ele, não, ele me perguntou, o que você acha? Me forçando uma resposta, né? Aí eu falei para ele, você acha que vai ser feliz em Portugal? Porque a felicidade está no lugar ou está dentro de você? Muitas vezes a gente busca a felicidade em lugar, pessoas, em bens materiais, e a felicidade está do teu lado, está dentro de você. E você não enxerga isso daí. Você procura outras coisas para ser feliz. Projeta as causas das aflições e sofrimento da mesma maneira, em algo, alguém, ao acaso, ao lugar, ao chefe. Você nunca tem alguma participação nos seus problemas. Esquece que a construção da verdadeira felicidade começa na edificação de você mesmo. Você tem que se reconstruir. Se for ver a vida de Francisco de Assis, né? Fui estudar Francisco de Assis, na literatura tem várias, né? Ele era de família rica, né? Vendia tecidos, o pai dele, né? Ele era cantarola, foi para 2 guerras e, em dado momento, ele
ele começa a mudar. Ficou sem consciência um bom tempo, a ponto de ele mudar totalmente a vida dele. A vida dele mudou 180 graus. De rico foi para a volta de pobreza. E ele ainda teve a visão de Cristo. Então, imagine vocês, de repente, no autodescobrimento, você ter que mudar o que você vê. Imaginou o conflito que vai entrar? Mas é aí que começa a sua transformação como ser humano. É uma ação de dentro para fora, mediante um processo contínuo de aprimoramento. No texto de André Luiz, ele fala, né? A Terra, como mundo de provas e expiações, é uma escola abençoada. É um estágio necessário para a nossa evolução. Por que eu tenho que encarnar? Porque eu vou experimentar aquelas experiências, aqueles atributos que eu vejo, para controlar meu egoísmo, minha paixão, minha soberba, minha vaidade, né? Essas questões todas nós vamos resolver durante a nossa existência. A busca da felicidade é uma realidade para todos nós. Só que nós não enxergamos. Para alcançar a perfeição, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Então, a dor e o sofrimento, por que eu tenho que sofrer? Porque você tem que aprender. É igual aquela pessoa muito orgulhosa e soberba, quando tem uma dor de estômago, ela curva. Porque ela não se curva. Ela vai só se curvar mediante a dor. Porque ela tem que aprender, né? Nada é por acaso. Inseridos nos desígnios de Deus, temos que cumprir a parte que nos toca. Cada um de nós traz uma missão à sua vida. E tem uma frase muito interessante: você tem que florir onde Deus te plantou. E tem umas fotos na internet que vocês vão pegar, um terreno muito árido, e ali sai uma flor. É ali que você tem que florir. Onde Deus te colocou. Quando a gente cai na mesma família, não é o acaso. Nós estamos ali, ou por afinidade, não vou dizer que chega a ser uma alma gêmea, né? Ou estou ali para resolver um problema do passado. Aquela pessoa que testa a minha paciência, minha reação, meu controle emocional, mas aquela pessoa que você vê ela como adversa a você, ela está ali exatamente para você se pacificar com ela. E você, às vezes, está ali para ajudá-la. E, de repente, em vida passada, aconteceu o contrário. Você fez mal para aquela pessoa. E ela está ali para a gente se reconciliar. É o perdão. Foi aquilo que eu falei na hora. Então, nós temos pai, mãe, filho, marido, parentes. Nada é por acaso. Nós quisemos estar naquele onde Deus nos plantou. Se ele tem ali um filho que chama a ovelha negra da família, ele está ali exatamente para você ajudá-lo, para você erguê-lo. Então, essa que é a beleza da vida, né? O espírito imortal, nós somos imortais, necessita adquirir todas as virtudes e aptidões para a prática do bem, do amor e da caridade, contribuindo para a execução dos desígnios de Deus. Muitos acontecimentos da nossa vida, né? A gente fala desígnios de Deus, até a perda do ente querido, que eu acho que é a pior coisa que tem na vida, perder um filho, às vezes até criança, né? Aí você pergunta, por que, meu Deus? Né? Os propósitos de Deus são difíceis, nós não vamos saber exatamente, mas existe um propósito, tem uma finalidade. Em toda circunstância, devemos nos submeter à vontade de Deus. Quando a gente reza o Pai Nosso, seja feita a vossa vontade, desde que não seja isso. Né? Eu quero, para isso aqui, tem que ser a minha vontade. Não, a vontade de Deus. E eu não sei o que pode ocorrer na nossa vida. Né? Então, nós compreender como seres imperfeitos é difícil. Porque esses desígnios de Deus, a vontade de Deus, os propósitos dele, vão além da nossa capacidade de entendimento. O Espiritismo ele fala muito da lei de causa e efeito, porque tudo aquilo que nós fazemos voltará para nós mesmos. É um bate e volta. Se eu faço bem para alguém, vai voltar um bem para mim. Se eu faço mal para alguém, esse mal vai voltar para mim também. Então, se alguém faz o mal, faça o bem.
retribua aquela pessoa com bem. Todo efeito tem uma causa anterior, desta vida ou de outra vida, mas toda falta cometida por nós tem consequência. Perante a lei de Deus, sim. Pela justiça do homem, nós já vemos até prescrição, a pessoa se livra, paga um bom advogado, mas perante a lei de Deus, não. Nós seremos cobrados. Toda falta cometida é uma dívida contraída que deverá ser pago. Vai ter um boleto e você vai ter que pagar esse boleto. Às vezes você paga numa vida ou vai pagar em outra, mas estou falando boleto só para minimizar, mas é dívida que nós temos que saldar. Esses males são causados por nós mesmos, nesta vida e em outra. Pelo véu de esquecimento é difícil saber o que eu fiz, né? Não é permitido, porque isso faz parte da regeneração do espírito. O espírito ele vai se regenerar quando ele tem uma nova oportunidade. A nova oportunidade é uma resetada, é uma zerada. A sua oportunidade agora, porque imaginou aquela pessoa que você teve uma desavença anterior e cai na mesma família e vocês têm que se reconciliar, e eu sabendo que ela não vai parar esse ódio, esse rancor, esse ressentimento. Às vezes aquela pessoa que você fez mal vem como filho, vem como marido, ou vem como irmão, e é exatamente para você perdoar e se reconciliar. Tem um texto de André Luiz aqui: todos receberemos nas leis da vida o que fizemos, pelo que fizemos, quanto fizemos e como fizemos. A felicidade ou a desgraça que acompanha o espírito nessa vida, no plano, decorre unicamente de nossas obras. É por isso que nós temos do Evangelho de Mateus, a doutrina espírita diz, que é de Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos. Então recompensará cada um segundo as suas obras. Então, quando nós chegarmos lá, né, o São Pedro, lá, quais foram as suas obras? Eu não quero saber se é rico, é pobre, porque tudo isso fica aqui. Todas essas coisas, o que você vai levar são tesouros celestiais. Esses você leva na sua bagagem. Bens materiais ficam tudo aqui. E as obras é aqui que você plantou de amor, né? Pela lei de causa e efeito, tudo que plantamos no passado colhemos agora. Às vezes a gente pergunta, é aquele meu filho ingrato? Aí você precisa fazer uma autoanálise. O que eu plantei no coração do meu filho? Plantei amor? Para colher amor? Se for uma ingratidão dele, pela personalidade dele, mesmo assim perdoe, né? Perdoe ele. Mas muitas vezes a gente pensa, a gente plantou um amor possessivo, eu quero ele para mim, um amor egoísta, né? Às vezes há aquele amor controlador, um amor todo doente a gente planta. E você vai colher o quê deles, né? Então, as nossas escolhas de agora determinarão o que vamos colher no futuro. Se você plantar amor, vai colher amor. Se você plantar indiferença, vai colher indiferença. Segundo as suas obras, evidencia que existe uma lei aplicável a todos nós, a lei do merecimento. Em cada estágio da prática do amor divino, purificamos o coração das nossas imperfeições. Mediante, quer dizer, tem estágios de amor. Se você forem ler a Bíblia, ele vai dizer assim: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo. Como é que você se ama? Eu me amo desse jeito. Então ame o seu próximo da mesma maneira. Mas Jesus disse outro tipo de amor. Reconciliai com o seu inimigo enquanto está com o caminho. Amar o inimigo, eu sou capaz de amar o meu inimigo, aquele que me ofende, é muito difícil. É porque essa virtude, quando você chegar perto dele, você já está quase chegando na perfeição. Então é um outro tipo de amor. O Jesus, quando deu no seu último momento perdoar eles, ele foi crucificado, morto. Todos aqueles lá, e os discípulos fugiram, não. Só ficou João, Maria, Maria Madalena. Os outros passaram ao largo, né? Pedro negou 3 vezes. Então, há vários estágios de amor, eles vão até amar o inimigo. Aí você está chegando próximo. Porque se for capaz de perdoar aquele que te ofende, te agride, você já está num degrau evolutivo muito grande.
Eu sei que é difícil, tá? Não é fácil, mas é o objetivo, né? A gente tem que buscar isso. O amor tudo modifica, transforma, cura, regenera. O amor ele tem esse poder. Ele tem o poder de transformar. Deus criou o universo por amor. Nós fomos criados por amor. E nós devemos viver pelo amor. À medida que o ser humano avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco das suas imperfeições, conforme maior ou menor boa vontade. Por que boa vontade? Porque nós temos o livre-arbítrio. Muitas vezes eu falo alguma coisa, mas você não assimila. É interessante, né? O Jesus falou, eu falo por parábolas, né? Tem que ouvir, ouça, ver e enxergue, para compreender. É porque se eu não ouvir, escutar, porque ouvir e escutar são coisas diferentes. Eu estou falando aqui, tem gente que está ouvindo a minha voz, mas não está assimilando nada. Né? O falar, eu estou ouvindo, mas não entra em mim. O enxergar, estão me vendo, mas não me enxergam. Porque o escutar e o enxergar é ter atenção. E aí eu tenho o quê? Eu compreendo. Porque o sentido de ver, enxergar, ele vai para dentro e vai me causar a compreensão. Por isso que quem tem ouvido, escute, quem tem os olhos, veja, para compreender. Então, muitas vezes, a gente tem os ensinamentos, tem as coisas, mas nós não compreendemos e não praticamos. Então, o importante é a nossa conscientização, a liberdade que a gente tem de consciência e pelo livre-arbítrio. O esforço de purificação do coração, né? Bem-aventurados os puros de coração, né? É o objetivo essencial daqueles que se encontram conscientes da necessidade de aperfeiçoamento. Então, o autodescobrimento, o autoconhecimento de mim mesmo, ele vai gerar essa oportunidade de eu descobrir que em algumas coisas eu não estou bem. Eu preciso melhorar aquela coisa. E a partir daí eu começo a melhorar. É por isso que a consciência é que vai te condenar. Porque a consciência é ele que vai gerar a oportunidade de você melhorar e crescer moral e espiritualmente. Devemos ir ao encontro de Jesus, buscar a sua fonte amorosa de energia fluídica e radiante pelos canais condutores da fé. Sempre quando orar, peça em nome de Jesus. Está na Bíblia. Peça em nome de Jesus aquilo que vocês querem. Diante das aflições, precisamos ter a paz do Cristo. A paz do Cristo é diferente da paz da terra, da paz dos homens. A paz do Cristo é tudo o que ele nos ensinou. Essa é a paz do Cristo. E com bom ânimo, no mundo tereis tribulações, mas tenham bom ânimo, né? Então, bom ânimo para enfrentar as provações e as expiações, afastando a angústia, a ansiedade, o medo, o desânimo, a depressão e os maus pensamentos. Cristo espera que nós adotemos uma postura de levantar e seguir em frente. Aquela música do Padre Marcelo, Levanta e Anda, né? Eu acho aquela música muito linda. Que Pedro e João, né, vão para o templo, aí tem o coxo está sentado ali na entrada do templo, né? Pedro e João chega e o coxo pede esmola. Aí Pedro diz, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. E o coxo andou. Então, veja bem, a gente tem que erguer a mão para levantar o nosso irmão. E com a fé em nome de Jesus, e o que acontece na nossa vida? Muitas vezes nós ficamos tristes com as quedas, mas a queda é para você se levantar. Aí cai de novo, tem que levantar. Então, de queda e levantar, quando você vai ver, você já está lá na frente. Você já caminhou um bom trajeto. Então, levanta e anda, né? Aquela música do Padre Marcelo é muito linda. É indispensável da luta do bem contra o mal dentro do próprio íntimo, para se tornar possível um triunfo no futuro. Quanto mais a alma se eleva, cresce e faz bela, tanto mais a dor se espiritualiza e se torna sutil até sumir. Um dia a dor e o sofrimento vão sumir. Então, já finalizando, porque falou que até
50 minutos e eu vou cumprir o horário, né? Então, Deus não castiga, nem perdoa, porque a questão não é perdoar. Perdoar, nós devemos perdoar. Deus é justo, bom e misericordioso. E a gratidão, né, é interessante, você vai ver, eu agradeço a Deus. A gratidão, ela tem duas coisas que antecedem a gratidão. Uma, identificação e reconhecimento. Se eu identifico e reconheço um bem, uma graça, aquilo que eu tenho, eu estimulo a gratidão. Então, eu sou grato à vida, todo dia eu agradeço a Deus pela vida. Então, eu identifiquei e reconheci que é importante. Todo dia eu agradecer a Deus pela vida que Ele me dá. Muitas vezes não há há até o reconhecimento e identificação, mas pelo nosso egoísmo e soberba, eu não sou grato. Por que eu vou agradecer? Estou vivo, eu não tenho que agradecer a Deus. Quer dizer, eu identifiquei que estou, mas eu não sou grato, né? Então, a gratidão ela tem que começar pela identificação e muitas vezes a gente não enxerga pela cegueira das coisas de Deus. É o ser consciente que profere para si mesmo as sentenças de absolvição ou culpa. Dormir de noite com a cabeça tranquila. Não é o que você disse um não para alguma coisa. O nosso destino é a perfeição. A evolução moral e espiritual será sempre a depuração das nossas imperfeições no caminho da verdade e da vida, em direção ao Pai, e será em pluralidade de existência. E eu tenho que crer na vida futura. O que você está investindo aqui, eu vou ganhar na outra vida. Porque se essa vida acabasse aqui só, para que todos os ensinamentos morais? Se a vida acaba, não preciso ser bom. Eu vou me pegar, vou viver no poder, feliz, dinheiro, que se importa o próximo. Não, a vida continua. Então, nem castigo, nem perdão. O que Deus quer de nós é a nossa renovação, regeneração, nosso progresso espiritual. Com isso, eu encerro a palestra aí. Muito obrigado a todos.